Glória a teu nome, Senhor. Deus seja louvado. Iniciemos esse santo culto em louvores e súplicas a Deus em nome do Senhor Jesus. Quem sente, chame um hino. 296 aqui. 115. 115. Vamos cantar o 115 e depois cantamos o 296. 115, 115.
Jesus. Santo, santo, santo. 2, 9, meia dúzia, 296. Aleluia, Jesus. Aleluia. Nesta mesma comunhão, um hino para oração. 238, 238. Glória a Jesus. Glória a Deus.
Jesus. Agora, nesta santa comunhão, nós iremos buscar a face de Deus em santa oração. Querida Irmandade, é chegado até nós diversos pedidos por enfermidades, tribulações, causas, viagens, as famílias, os lares, e aqueles que já receberam o testemunho santo desta bendita graça, também recorre às nossas orações. Também, irmãos, é pedido a favor da filha da nossa irmã Chiquinha, que é auxiliar das portas nessa casa de oração. A filha dessa nossa irmã se encontra com câncer e trombose no pescoço. Vamos orar para que o Senhor faça um milagre. Poderoso é Deus de operar e nós juntos glorificarmos a Deus. Também oração, uma serva de Deus, esposa do nosso irmão Cláudio, ancião em Ponta Grossa, no Paraná. Essa esposa desse servo de Deus está com uma enfermidade terrível e os médicos já desenganaram. Vamos apresentar também as criancinhas que nós sempre venhamos apresentando. Vem já nos cultos passados o Davizinho, que é o netinho da nossa irmã Glória, o Samuelzinho, que é o netinho da irmã Simone, e aquele Davizinho lá de Arceburgo, que o Senhor também já começou uma obra maravilhosa, um milagre na vida daquela criança. Pois num dos exames do médico, o médico mesmo falou que se ele não conhecesse o caso, ele não encontraria onde está o problema mais. Pois vem diminuindo, o Senhor fazendo uma obra, a mãe estava com o filhinho ali e passou por um breve cochilo, aquela madorna, veio um varão de branco, tocou nela e na criança, a criança deu um pulo no colo dela e naquela hora ela sentiu que o anjo do Senhor tocou na sua criança. Glória a Deus. Também, irmãos, o nosso irmão David, que é cooperador de jovens na Itália, pediu para agradecer a querida Irmandade e saudar com a santa paz de Deus. Esse nosso irmão estava muito complicado o seu estado de saúde, depois teve ali um início de infarto, foi ao hospital, passou por cateterismo e logo já estava na sua casa glorificando a Deus. Glória a Deus. Também, Senhor, nessa tardezinha agora, no finalzinho da tarde, recolheu o nosso irmão Daniel Amaral, que é irmão do nosso irmão Genésio Amaral, que é porteiro nessa casa de oração. Esse irmão já estava há algum tempo enfermo, foi feito os cultos ali na casa dele, culto para enfermo, e agora à tarde o Senhor se comprazeu em recolhê-lo. Ele estava no hospital. Então vamos orar pela família. Como hoje, irmãos, não haverá liberdade para testemunhança, haverá leitura dos tópicos, os servos de Deus aqui na frente, Deus dará oração a algum deles fazer. Temos dois irmãos que nos visitam, um fará a primeira oração de súplica e no final outro agradece. Não vai dar para eles testemunhar mesmo, eles ajudam nós na comunhão e nas orações. Glória a Deus. Então tá. Vamos pedir os dons de Deus, está uma comunhão gloriosa, uma paz entre nós. E está propício para o Senhor fazer alguma coisa na nossa vida. Feliz daquele que tiver com o coração aberto, desejoso, buscando. O Senhor hoje pode dar mais algum idioma para alguém. Quem não tem, o Senhor pode selar, pode dar o dom de expulsar os demônios, orar para os enfermos, interpretar sonhos, linguagem. Vocês querem isso? O Senhor é rico e nós estamos no lugar onde nós podemos buscar para receber. E o servo que Deus der de orar, não esqueça de pedir pelo pão da vida, a palavra de Deus, debaixo do sangue do Senhor Jesus, unidos todos numa só comunhão, juntos oremos a Deus.
Santo é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Senhor, Pai nosso que está no céu, no nome do teu santo e amado Filho, estamos aqui com os nossos joelhos curvados diante da tua presença. Senhor, por este rico direito, Senhor, de entrarmos na tua casa, ouvir a tua voz. Senhor, a tua misericórdia foi tão grande que foi nos buscar ali no mundo, Senhor, da perdição, e nos tem feito herdeiros da coroa da vida eterna, Senhor. Senhor, não há riqueza maior no mundo do que esta. Senhor, de nós termos, Senhor, esta paz, que o dia que tudo findar, Senhor, nós nos encontraremos contigo, ó Deus. Graças te damos, Senhor, pela força e pela preparação de estarmos na tua casa. Queira nos perdoar, ó Deus, por todas as nossas faltas e fraquezas que temos diante de ti, ó Deus. Senhor, neste momento aqui na tua casa, nós te pedimos que visite os nossos corações com a presença do teu Espírito Santo, ó Deus. Aquilo que tiver de mais, tira, Senhor. Aquilo que tiver faltando, coloca por amor do teu nome. Nós precisamos, Senhor, que tu nos revista das armas dos céus, ó Deus, porque o adversário tem se levantado ferozmente e busca a todos que pode tragar. Mas, Senhor, nós estamos aqui dentro da tua casa e isto é o sinal que até este momento ele não conseguiu, porque tu nos guardou, ó Deus. Senhor, permita que neste momento a nossa mente possa se desligar de toda preocupação do mundo, de toda, Senhor, preocupação com a carne, Senhor, com as dívidas, Senhor, com a porta fechada, e que todos nós possamos ligar as nossas mentes aí no céu, Senhor, e que, Senhor, possamos começar a receber alguma coisa diferente nessa noite. Nós precisamos dos teus dons, Senhor, como o teu servo já tem anunciado, tanta diversidade de dons há para ti aí no céu, e tu dás a quem quer, Senhor. Senhor, como tu fizeste na dispensação do teu Espírito Santo, naquele dia de Pentecostes, Senhor, o teu filho já não estava mais em corpo na terra, Senhor, mas ali foi derramado o Espírito Santo em abundância, Senhor, nesta noite, como tu fizeste, Senhor, permita que o teu Espírito passe sobre as nossas mentes, sobre os nossos corações, em revista, Senhor, e que haja uma dispensação sobre nós por amor do teu nome. Senhor Deus, nós te apresentamos este culto nas tuas mãos, ó Deus, foi aberto já em nome do Senhor Jesus, o povo entrou, quando passou, Senhor, pelos portões já estava na comunhão, Senhor, fomos recebidos gostoso aqui, cantamos com alegria, com a força da nossa alma, mesmo que alguém entrou arrastado, rastejando, empurrado, mas entrou, Senhor, e está dando louvor ao teu nome, Senhor. Nós precisamos sentir a tua presença nessa noite, nós precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Fala com as nossas almas através da tua santa e bendita palavra.
Senhor Deus, nós te apresentamos esses pedidos de oração que foram feitos. Senhor, todos nós temos fé, Senhor, que não há nada impossível para ti, ó Deus. Então, Senhor, em conjunto, tudo que chegou na mão do teu servo e que foi anunciado, toma nas tuas mãos, opera como melhor te apraz, Senhor. A tua vontade é boa, a tua vontade é libertadora, a tua vontade, Senhor, atinge todos os lugares desta terra, Senhor. Tudo está sob o teu comando. Toma esses pedidos nas tuas mãos. Senhor, também te pedimos aqueles que estão enfermos na alma, Senhor, que já não tem força para vir para dentro da tua casa, já não tem força mais de te clamar, de te buscar. Senhor, faz um renovo na vida daqueles que estão enfermos também, estão afastados, já não congregam mais, Senhor, por amor do teu nome. Passa pela terra, Senhor, pega pela mão, Senhor, muitos estão precisando, Senhor, sentir o teu toque, sentir a tua mão amiga, Senhor, para ter um pouquinho de força e voltar para esta graça maravilhosa. Senhor Deus, graças te damos por tudo. Abençoa na leitura dos tópicos, abençoa com a tua presença, Senhor. Mais uma vez nós te rogamos, ó Deus, desça com o teu Espírito Santo, queime todo mal, toda tribulação, alguma enfermidade, Senhor, incurável, que entrou aqui hoje, Senhor, alguém carregando uma enfermidade, nós cremos que pode sair liberto também. Graças te damos por tudo, te pedimos em nome do Senhor Jesus, que é bendito e eterno. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Glória a Deus. Aleluia. Querida Irmandade, nós não vamos cantar o hino agora, pois senão estende-se muito e não queremos cansar a Irmandade e também não tirar o precioso tempo da hora da palavra. Tem aqui também? Então, querida Irmandade, como já foi apresentado antes da oração, e na oração Deus deu a graça do servo de Deus de apresentar esta parte também, e anunciado nos cultos passados que nós hoje iríamos fazer a leitura dos tópicos para a nossa querida Irmandade. Esses tópicos é concernente à 85ª Assembleia no ano de 2021, onde se iniciou as reuniões em nome do Senhor Jesus. Então, o primeiro tópico, irmão, que diz aqui, é sobre o modo de viver cristão. A palavra de Deus recomenda aos fiéis a andarem em obediência aos seus santos preceitos, não imitando o mundo em suas concupiscências, antes seguindo a Cristo, nosso modelo perfeito,
Os filhos de Deus são conhecidos pelas suas condutas equilibradas, modo de viver honesto, vestimentas adequadas e, sobretudo, pelo temor a Deus. Isso, irmãos, demos porque existe uma fala que vem de outros lugares, do mundo e de certos lugares também, aonde creem em Deus, fala de Deus, mas não fala sobre o temor de Deus, e fala que a congregação é uma igreja rígida, onde os usos e costumes são ultrapassados, e nós não podemos dar crédito a essa fala, pois Paulo mesmo disse que as más conversações corrompem os bons costumes, e isso chama-se ter a conduta equilibrada, tanto no porte, no vestir, nos negócios, em tudo. Os servos de Deus devem meditar que Jesus Cristo diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Lembra que está bem, né, irmãos? 2. Comportamento e comunhão nos santos cultos. Toda reverência é necessária quando adentrarmos nos átrios da casa do Senhor, devendo cada um dirigir objetivamente a um lugar de assento, fazer a sua oração inicial, se mantendo em comunhão e em silêncio. Recomendamos que a Irmandade leia a Bíblia ao chegar na casa de oração, abstendo-se de outras leituras, inclusive do uso de celulares. Irmãos, a reverência aos átrios do Senhor, ela já faz o culto se tornar diferente desde o início. Aquele que entra guardando seu pé quando entra na casa do Senhor, se desligando de tudo, como Deus deu até na oração, até dos problemas, e aqui ele lê a Bíblia ou acompanha meia hora pelo inário, vai ficando na comunhão, o ambiente já vai se tornando celestial. E o culto é um culto diferente, irmão. Não porque alguém vai abrir de forma diferente ou vai conduzir na presidência, mas a diferença está na comunhão e na reverência que a igreja está diante de Deus. Pois há lugares que nós entramos dentro da casa do Senhor e vendo esse descaso, uns olhando até em celulares, outros mostrando, dando risada. Isso, irmãos, faz com que a nossa comunhão vá embora e não sentimos a paz e a doce consolação do Espírito Santo. Mas os lugares onde a igreja reverencia realmente, os lugares, os átrios santos do Senhor, é diferente. Já passando pela porta nós já vamos sentindo a paz, todos os pesos vai nos deixando e o culto é maravilhoso. Glória a Deus. Aí que está bem claro, né, irmãos? 3. Oração a Deus. A oração é uma forma de estreitarmos nosso relacionamento com Deus. Deve ser feita a Deus manifestando nossa gratidão, louvor e adoração à sua santidade, pois a Ele devemos a vida terrena e, acima de tudo, a vida eterna vindoura. Por ela expomos continuadamente nossas petições diante da sua face. Devemos orar pela manhã ao sair de casa, antes das refeições e à noite antes de dormir. Quando não pudermos nos ajoelhar para agradecer pelos alimentos, devemos fazer pelo menos uma rápida oração em nossa mente. Aos casais e às famílias, aconselhamos que, nas oportunidades possíveis, não deixem de orar juntos. O Senhor Jesus ensinou seus discípulos a orar sempre e nunca desfalecer. Irmãos, a oração foi a forma que o Senhor Jesus ensinou seus discípulos e deu para eles o direito de chamar Deus de Pai Nosso. E nesse estreitamento, todo filho que tem o amor pelo Pai, não existe filho que fala que ama o Pai e está distante do Pai. Então, a oração, ela nos estreita a Deus. E nós, como filhos, mostramos a Deus toda a nossa gratidão e, ao mesmo tempo, dependência dos seus favores. Quando o homem e a mulher deixam de falar com Deus através da oração, ele está se distanciando do Senhor. E nessa abertura
nessa lacuna começam a entrar os esfriamentos, as dúvidas, as incertezas, e nós deixamos de falar com Deus, irmãos, e logo pode-se ver que aquela pessoa vai desabafar com alguém, vai murmurar, porque o homem que chora nos pés de Deus, ele não murmura para ninguém. Guarda isso. Quem vai aos pés de Deus e chora nos pés do Senhor, sai dali consolado. E feliz daquele que também nas suas orações não venha só pedir, venha glorificar o Senhor, venha agradecer pela graça, pela salvação, pela herança que nos foi reservada antes da fundação do mundo, e trazendo isso sobre a família, irmãos, os filhos também vão se estreitando com Deus, e na hora dos seus apuros, das suas necessidades, vão também recorrer a Deus e alcançará os favores das mãos do Senhor. Por que Deus dá de parar um pouquinho mais nesse tópico? É muito comum hoje, irmãos, a mulher reclamar para o marido para a mulher, os pais para os filhos, mas poucos estão indo diante de Deus, ali derramar a sua petição aos pés do Senhor. E a vida, ela vai nos sugando, na correria, nos cursos, nos estudos, no trabalho, em tudo aquilo que oprime-nos, com o nosso tempo que vai ficando cada vez mais escasso. Mas não podemos deixar, irmãos, numa oportunidade que tiver, dobrar o nosso joelho e falar com Deus. E mesmo antes das refeições, não podendo ajoelhar pelo lugar, Deus conhece todas as coisas, elevar a mente aos céus. Um dia muito bonito, Deus deu a graça de estar junto com o irmão, nós estávamos num negócio e paramos para almoçar. Novinho de crente, o garçom veio ali, falava com ele, e o garçom, Senhor, né? E eu também estava orando, só que eu não estava nem igual ele, eu estava assim com o semblante para baixo, falando ali com Deus, e ele não, fechou os olhos, Senhor, o senhor está passando mal. Eu tive que parar minha oração, falei, ele está orando, ele não vai te dar atenção, ele está falando com o ser mais importante que existe em todo o universo. Glória ao Senhor. E naquela hora o garçom olhou e falou assim, que coisa linda, eu fico feliz por saber que existe gente religiosa ainda. Eu falei, não, ele não é religioso, ele é filho, ele é herdeiro, ele está na graça do Filho de Deus. Então, irmãos, não envergonhamos do Senhor. Não dá para ajoelhar, até no carro, irmão, vai numa situação, não deu tempo, encosta um pouquinho, fecha os olhos, faz a sua oração. O homem que ora está se blindando das coisas celestiais e não é alvejado pelo maligno. É que está bem claro, né, irmãos? Oração em casamento. Se o ministério for convidado e sentir, poderá ir orar sem, contudo, fazer acepção de pessoas ou famílias. Nessas ocasiões, a oração não deverá ser prolongada. Deve-se rogar bênçãos em favor dos noivos e de ambas as famílias, dos convidados, do juiz de casamento, bem como se deve agradecer pelos alimentos que serão servidos. A oração deve ser feita ajoelhados e as irmãs devem usar o véu. Quando não houver nenhum irmão do ministério, qualquer irmão de bom testemunho poderá orar. Vê bem, irmãos, e até nos casamentos tem muitos que estão abrindo mão da oração. Não gostaria de falar isso, mas se eu não falar, o Senhor não vai se agradar de mim. Casamento que começa na oração, começa blindado por Deus. Guarda isso. Ah, mas não veio nenhum irmão do ministério. Tem lá um irmão porteiro, um irmão músico de bom testemunho, ou nenhum desses cargos, mas que é um servo de Deus de bom testemunho, boa coisa é orar. E guarda isso. Estão trocando as orações pelas danças. Isso aí. Orou. Não se põe música dançante. Não se dança em casamento de servos de Deus. É reverência. Pode sim colocar aquela música de fundo, orquestral, não há problema. Mas é minha vida, é meu casamento. O que o irmão tem que ver com isso? O que o ministério? Então tá.
amanhã ou depois fica uma lacuna. E o inimigo que não perde oportunidade, porque a palavra diz que ele é oportunista, é naquela fresta que ele fica lançando os dardos dele. Feliz daquele que fica debaixo da obediência dos ensinamentos da palavra de Deus. Tá certo, irmãos? 5. Serviço divino nos funerais. Falecidos não crentes, cremação. Os serviços divinos nos funerais são realizados para cultuar a Deus e consolação da família enlutada. Independente se for o corpo sepultado ou cremado, caso seja solicitada a realização do serviço divino no funeral por pessoas não pertencentes à nossa fé e doutrina, o ministério deve se guiar por Deus, deixar guiar-se por Deus. Presta bem atenção nisso, queridos. O funeral, ele é o serviço que a funerária faz. Mas o que o ministério vai ali realizar é o santo serviço divino. Por isso que quando se abre não fala, iniciemos esse funeral em nome de Jesus. Funeral, a funerária já está tomando conta disso. É o serviço divino. E esse serviço divino no funeral, ele não é para a pessoa que está ali falecida. Ele é um culto a Deus, aonde também ali é para consolação dos familiares. Então, ali se exorta a palavra de Deus, falando que cada um de nós essa hora vai chegar. E buscando também a consolação de Deus, o seu bálsamo sobre a ferida daquele que perdeu seu ente querido. E isso, irmãos, há muitos que gostam de comentar ou ficar até criticando. Houve servos de Deus que sentiram de fazer o serviço divino no funeral para uma pessoa que estava sem congregar. E muitos falam assim, mas como é que é isso? Uma pessoa que não congregava mais, uma pessoa que parou, ou até pecou, ou outro que não era nem batizado, e o servo de Deus fica lá fazendo funeral para uma pessoa. O funeral não está sendo feito para aquela pessoa, está sendo feito para a família, e é um culto a Deus. Quem está ali ouvindo a palavra, para ele serve. Para aquele irmão não tem mais oração, não tem mais palavra, ali terminou seus dias, ele não ouve mais, não precisa mais de oração, mas os que estão em volta precisam da palavra, da oração e da consolação. Então não sejamos ignorantes quando algum servo de Deus sentir da parte de Deus fazer o serviço divino, até para quem não servem a Deus e nunca conheceu essa graça. Vou contar aqui rapidinho para os irmãos. Houve aqui no Vila Formosa mesmo, no velório, veio um mocinho lá e ele olhou o serviço divino e falou assim para nós: irmão, posso fazer um pedido? Sim. Quanto vocês me cobram para fazer um culto desse para minha avózinha que está ali? Não, como assim? Eu queria que vocês fizessem esse mesmo culto que vocês fizessem para minha avózinha. E nós ali, falamos, não tem quanto cobra. Isso aqui é uma coisa concedida por Deus. Estava eu, o servo de Deus ancião, não sei, você estava também, eu disse aquele dia? Estava o Omar Cury. E nós sentimos de ir lá fazer uma oração. E Deus deu alguma coisa ali, semelhante a uma palavra. Quando nós fomos lá, para nossa surpresa, de onde você é? Sou de tal lugar, onde você trabalha? Ele estava ali perto do Canindé. Irmãos, depois daquele funeral, no serviço divino no funeral, aquele moço começou a congregar. Glória ao Senhor. Entrou a pandemia, não sei se ele batizou ou não, mas ele não perdia mais culto. Vê o que Deus faz. Não é para quem está ali, irmão, no caixão. É para quem ainda tem condições de ir buscar a Deus. Aquele ali se buscou, se o Senhor salvou ou não, é entre ele e Deus. Nós não temos mais nada para fazer. Não vamos encomendar a alma de ninguém. Mas aqueles que estão ali ouvindo, o Senhor traz um parado de volta.
o Senhor converte uma alma, o Senhor faz obra naqueles que ouvem. E até alguém que está meio capengando, meio fraco, o Senhor firma ele através de uma palavra do funeral. Está aqui o nosso irmãozinho que o pai dele, o Senhor recolheu. No funeral, uma moça que tinha intentado contra a vida, estava uma bagunça lá fora, o Senhor deu de dar um grito. Calai-vos todos aí, que quem está falando aqui agora é Deus, e respeita a palavra de Deus. Todos calaram a boca. Quando calou, o Senhor falou, e você que está aí, que intentou contra a tua vida, e falou até os números dos comprimidos, e você veio receber na hora lá no teu portão a notícia, você gostava desse servo de Deus, através dessa palavra pregada nesse serviço divino, o Senhor manda aqui te dizer, ó espírito maligno de suicídio, sai da vida dessa mulher agora. O Senhor nos visitou e libertou. Foi ou não foi no funeral do teu pai? Então, irmãos, Deus está dando a explicar com tudo isso para a irmandade não entrar em crítica e nem dar pé para esse tipo de assunto. Eu creio que está bem claro, né, irmãos? 6. Jovens músicos batizados e não oficializados. Com vista a incentivar o convívio espiritual dos jovens músicos batizados e não oficializados, delibera-se que aqueles que possuírem conhecimentos suficientes e já tocarem nas reuniões de jovens e menores, poderão tocar também nos cultos oficiais de sua comum congregação, assim como nos ensaios regionais. A avaliação, para tanto, deve ser feita pelos encarregados de orquestra. Certo, irmãos? Está bem claro. Graças a Deus, aqui nunca amarramos ninguém e não vamos amarrar, né? Deus tem dado a graça do nosso irmão Ronaldo está aqui nos dando assistência, também não tem espírito de travar, né? Então, glória a Deus, havendo a possibilidade de um músico ser avaliado para tocar nos cultos à noite, louvado seja, desde que seja batizado. Está bem claro, né? 7. Envolvimento em negócios duvidosos. Aconselhamos ao ministério e à irmandade muita prudência nos negócios materiais de origem duvidosa. A falta de precaução e de adoção de critérios seguros no trato desses assuntos tem provocado prejuízos irreparáveis entre nós, tanto financeiros como morais e principalmente espirituais. Queridos irmãos, não adianta, muitos não gostam que fala assim, mas bom seria se todos guardassem isso daqui. Coisa fácil só vem pelo maligno. Guarda isso aí. Um irmão Deus pode abençoar, mas Deus vai abençoar o fruto do seu trabalho. Coisa fácil, irmão. Coisa muito vantajosa, desconfie. Porque a coisa está difícil para todo mundo. Lutando, trabalhando já está difícil. Ainda vem com coisas muito vantajosas, como nós acabamos de ler. Desconfie dessas coisas. E podendo, irmão, se aconselha com o ministério da vossa comum congregação. E se o ministério da vossa comum congregação é envolvido nisso, cobrirem as coisas, perde até o ministério. Perde. Muitos irmãos do nosso conhecimento do ministério não deram ouvido aos ensinamentos, fizeram, se enriqueceram, trouxeram prejuízo. Porque isso, irmãos, não adianta. Uma hora satura. E quando satura, os que estão ali tomando prejuízo começam a manifestar as suas perdas. E nessa hora começam as reclamações. E se perder a condição de estar diante do povo, não pecou com mulher, não fez isso, não fez aquilo, mas perdeu a condição de ter um caráter limpo, até o ministério vai embora. Então cuidemos com essas vantagens, com esses negócios que vêm parecendo que chegou uma virada, como muitos falam, Deus mandou uma palavra que ia virar a página da minha vida, só que com coisas ilícitas não. É tudo na bênção de Deus. Glória a Deus. Creio que está tão claro, irmãos, né? 8. Propagações de notícias falsas e comunicações. Propagar notícias falsas, boatos ou divulgar matéria denegrindo a reputação de alguém,
sempre ocasiona danos à vítima, sua família e até mesmo à igreja. Quem assim procede demonstra irresponsabilidade e absoluta falta de temor a Deus, além da possibilidade de cometer crime contra a honra de terceiros. Irmãos, a melhor coisa para evitar isso é nós tomarmos cuidado com notícias e falatórios. O servo e a serva de Deus, que tem temor a Deus, não só não faz, como também não participa dessas falas. Hoje, a coisa é muito rápida, os meios de comunicação, no estalar de dedos, chega lá do outro lado do mundo uma notícia. E chega com uma velocidade de disseminação que um já vai passando para o outro. Isso tem trazido choro em famílias, em irmandades. E tem coisas, irmãos, que quando ela disseminou, não dá mais tempo de tirar o efeito maligno que ela produz. Ela vai com um veneno tão forte, tão avassalador, que quem recebe às vezes não está naquela estrutura espiritual e acreditando, enfraquece na fé. E esse dano espiritual é pior ainda do que aquilo que se faz na saúde numa pessoa. Então, quando chegar qualquer notícia, irmãos, esperemos ter uma fonte segura. E tem coisa que o próprio ministério vai poupar a irmandade. Tem coisa que não é a irmandade que deve ficar sabendo. Tem coisa que é de informação para a irmandade e tem coisa que tem que ficar conosco só do ministério. Houve uma situação que eu saí de uma situação difícil, de uma reunião, e um irmão que era cooperador não estava nessa reunião. Ele chegou para mim e falou: é verdade que o irmão fulano de tal? Eu falei: não sei. Ele falou: como você não sabe? Você não estava na reunião? Eu falei: não sei. Você não estava na reunião? Não sei. Aí ele ficou insistindo. Eu falei assim: não sei. O irmão não está entendendo que eu não quero falar? Eu não quero falar. Se era por irmão saber, o irmão estava na reunião. Ah, mas nós somos do ministério. Eu falei: então você gosta de má notícia? Procura para quem gosta de dar. Eu não vou te falar. E glória a Deus mesmo, irmãos. Nós precisamos entender que quem gosta de ouvir essas coisas está alimentando. Se todos que... Presta atenção nisso. Esses espíritos que gostam de dar essas má notícias, falar mal, fazer isso, fazer aquilo, irmão, só está aí porque tem quem alimenta. Não é verdade? Se nós não ficássemos ouvindo, dando crédito a isso e atenção, isso aí seca. É igual um bicho ruim. Ele está lá. Ele vem na casa da pessoa, ele vem ali procurar comida. Vou falar bem claro, uma praga, um rato. Ele vem ali, não tem comida no lixo, está bem armazenado, bem fechado. Não tem casca de pão que joga no chão, não tem nada que alimenta. Ele vai para outro lugar. Se lá ele encontra quem alimenta ele, sempre ele vai estar ali. Isso aí, irmãos. E o que acontece? Tem crente que infelizmente gosta de alimentar esses espíritos. Hoje o Senhor está dando esse ensinamento. Faça esses espíritos morrer de fome, secar. Não dá crédito a isso. E esses que fazem isso, nós entregamos eles nas mãos de Deus, que disseminam essas fake news, como se fala. Tá certo, irmãos? Glória a Deus, irmandade. Vamos ficar um pouquinho em pé. Levanta. Esticar um pouquinho as pernas. Sim, os irmãos que já estão com o olhinho pequenininho já vai dar uma... Só não espreguiça, senão vai ficar feio, né? Glória a Deus. 9. Vícios em comunicações. Aos poucos vamos nos tornando excessivamente dependentes da tecnologia da comunicação. E, embora seja útil e necessária, devemos nos precaver quanto ao seu uso. Após explicar esse tópico, quem quiser sentar, pode sentar. Então, irmãos, não vamos ser ignorantes. Hoje tudo está no celular, tudo está na internet, tudo está... Se tornou realmente claro que é a árvore da ciência do bem e do mal, para como muitos gostam de falar. Embora nós sabemos que isso daí era a figura do maligno, mas vamos pôr isso aqui, conforme fosse uma árvore da ciência do bem e do mal, para nós entender. Tem o que é bom, tem o que é ruim. Mas não é só isso, irmãos. Existem coisas que nos faz dependente. Existe já o vício virtual.
A pessoa não consegue mais ficar sem celular, sem a internet, Isso, irmão, deve ser de maneira regrada. E tomarmos muito cuidado para não nos viciarmos. Porque hoje, a nossa dependência, da nossa necessidade mesmo para a internet, ela se tornou quadruplicada. O banco está ali, não é verdade? Aplicativos estão ali, vai receber um negócio, vai pagar um negócio, está tudo ali. Então hoje, o tempo que nós permanecemos com o celular e na frente da internet, vamos falar bem claro, é a maior parte do tempo da nossa vida. Mas não vamos deixar ser dependentes disso, irmãos. E que venhamos entregar a nossa vida a essa dependência virtual. Muitos deixaram de orar, conversar com a família, ter comunicação. Faz um teste um dia. Paga as suas contas, faz as suas coisas. E começa a deixar certa hora do dia o celular de lado e busca o Senhor. Conversa com seus filhos, fala com a sua família. Você vai ver que muita coisa que você estava perdendo, você vai recuperar. Glória, pode ser. Tá bom assim, irmãos? 10. Santa Ceia. Oh, glória a Deus. Sábado que vem é a nossa Santa Ceia. Os irmãos prestem bem atenção no que está escrito nesse tópico. E convém nós ilustrarmos alguma parte também. A Santa Ceia é um dos sacramentos da igreja onde o fiel deve participar para ter comunhão com o corpo e o sangue do Senhor Jesus e a sua vida em nós mesmos. O fiel deve examinar-se a si mesmo e depois participar da Santa Ceia do Senhor. Se não o fizer, não tem comunhão com Ele. E o que fizer indignamente pode tornar-se culpado do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Então, nós estamos entre dois extremos. Se eu não tomo, não tenho comunhão no corpo e no sangue do Senhor Jesus. Se eu tomo indignamente, pior ainda que eu vou tornar-me culpado da morte do Senhor, do corpo e do sangue do Senhor. Então, o que eu devo fazer? Reconciliar-se com Deus. Quase ninguém faz isso. Às vezes uma pessoa que deixou um pouco da nossa comunhão, afastou-se da comunhão da igreja, foi para outras denominações, lá também fizeram comunhão, participaram com aquela irmandade de lá, outros foram para a idolatria, outros desviaram-se. É aconselhado que eles devem chegar diante da igreja e pedir perdão por ter feito comunhão com outro corpo que não era a igreja. E é claro que deve ser assim. Porém, irmãos, há coisas que são pessoais entre nós e o Senhor. E ninguém se julgue irrepreensível e fora do dever de reconciliar-se com Deus. Prestamos atenção nisso. Muitos fazem alguma desobediência durante um ano, outros várias desobediências. E não pode aqui, irmão, um irmão que não é dessa comum congregação, um dia Deus mandou aqui na palavra, o Senhor falava bem claro, a partir de hoje, o Senhor vai te libertar, o Senhor vai fazer isso. Ele falou, irmão, o irmão prega uma palavra que dá a impressão que nós temos um espírito errante. Hoje nós temos o Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade. E não é assim. Só dá a impressão que a irmandade toda erra, que todo mundo é. Eu falei, irmão, você fica no seu lugar que você não tem juízo contra a palavra de Deus. E tem outra, nós erramos sim, não. Desde que nós recebemos o Espírito Santo, nós não erramos mais. Eu falei, isso se nós estivermos sob total domínio do Espírito. Mas tem hora que a nossa carne, ela passa na frente do Espírito de Deus. Passa ou não passa, irmandade? Feliz daquele que consegue conscientizar isso aqui. E na hora que a carne passa na frente do Espírito de Deus, eu não faço o que o Espírito de Deus me manda. Eu olho o que não é para ver, falo o que não é para falar, ajo de uma forma que não era para agir. Aí cumpre o que Paulo falou. O bem que eu quero fazer não consigo. E o mal que nem premeditei, hora que vi, já fiz. É glória a Deus mesmo. Mas o que cada um aqui deve se conscientizar?
Se eu não tomar, não tenho comunhão no corpo e no sangue do Senhor. Se eu tomar indignamente, eu sou culpado da sua morte, do seu corpo e do seu sangue. O que então devo fazer? Está aqui a receita. Vai adiante de Deus, com toda humildade, com toda reverência. Peça perdão, suplica, porque muitos falam da liberdade na igreja, mas esquecem que a principal liberdade que existe é a liberdade com Deus. Quando o homem perde essa, ele pode ser ancião. O povo sente que ele não tem mais liberdade com Deus nas palavras que saem da boca dele. Pode ser um irmão velho de crente. Você está perto de quem não tem liberdade com Deus, da angústia de estar do lado daquela pessoa. Muitos estão preocupados com liberdade para tocar, para orar, para testemunhar, para chamar hino, e não estão se preocupando a liberdade com Deus. É a hora hoje desse ensinamento. Antes de se prostrar, vai entrando aí na semana. Eu faço parte da Santa Ceia do dia 16. Você tem uma semana ainda para buscar a tua liberdade com Deus. E se tem ela, aumenta, suplica, limpa da minha fraqueza, limpa da minha desobediência, tira os meus erros. Glória ao Senhor. E olha como que é bom, irmão, fazer isso. Quando vem aqui, o próprio Senhor Jesus disse: o meu corpo é comida e meu sangue é bebida. Quando ele recebe dignamente, já reconciliado com Deus, na hora que ele recebe o corpo e o sangue do Senhor, ele sai daqui forte, resistente para vencer o combate, irmão. Então, por que fala? Examine-se o homem a si mesmo. E não fala, não come, fala, coma. Examine-se o homem a si mesmo. Coma deste pão, beba deste cálice. Porém, o que toma indignamente, toma para a própria condenação. E por que toma indignamente? Não se reconciliou com Deus, não obteve o perdão com Deus. E por não ter, muitos, aleluia, vêm e tomam indignamente. E começam a fraquejar na fé, perde-se, faz porque, irmãos, não queria falar isso, mas nós estamos aqui, íamos falar da Santa Ceia mesmo. Deus deu esse tópico, calhou que encaixou melhor, que encaixa aqui com hoje o que nós queríamos falar para a igreja. Muitos vêm, irmão, parece que está comendo uma comida qualquer e bebendo um vinho. Não vem com a reverência. Eu vi, irmãos, uma vez o Senhor falou para mim, dá uma olhada, a hora que pegar. Eu olhei, a gente que serve o pão, o Senhor me mostrou, a pessoa pegou, quando tocou no pão, ficou roxo, parecia que uma carne pisada, beliscada. E na hora que pôs na boca, deu uma risada para mim, assim, limpando os dentes. O que é isso? Onde nós estamos? Paulo mesmo diz, vocês se ajuntam para comer e beber, vocês não fazem em memória do Senhor. Vem aqui, toma a Santa Ceia dignamente como? Senhor, eu não era digno, tu sofreste por mim amargura, dor, se entregaste. Senhor, com todo respeito agora, eu vou tomar parte no teu corpo. Que venha com virtude, Senhor. Olha que gostoso, estou sentindo a presença. Deus pode enrolar a língua de alguém, pode tirar uma fraqueza. Salaia, Jesus. Pode ter certeza, vai ser Santa Ceia maravilhosa. E ninguém vai tomar indignamente. Porque se o Senhor fechar o teu coração, alguma coisinha Ele vai te esclarecer. Mas se você se sentir consolado e perdoado, nenhum maligno tem poder de te acusar. Creio que está bem claro, né, irmãos? Esclarecimento sobre eleições. De acordo com a lei, o voto é secreto e a escolha do candidato é livre. Todo o ministério relembra a cara irmandade que, conforme ensinamentos antigos, não devemos votar em candidatos nem em partidos que neguem a existência de Deus ou sejam contrários aos nossos princípios e valores cristãos. Isso está bem claro, irmãos. Precisa falar mais claro do que isso. Só se tampa os olhos e faz loucura quem quer. Mas quem ama a graça e a sua geração analisa e não vota naquilo que dá poder para o mal que já se avolumou.
Feliz daquele que botar o joelhinho no chão e falar: Senhor, me guia na hora de votar e guarda a nossa nação, porque o Brasil tem uma liberdade que não existe em lugar nenhum no mundo, e o inimigo está querendo estancar essa fonte aqui, porque daqui Deus leva para outro país, para outros estados, e o Senhor vai fazendo obra. Irmãos que saem daqui, o Senhor coloca em outras nações no ministério, se faz dele de um evangelista, serve dele de um evangelista, e assim por diante. Vamos ficar debaixo do sangue do Senhor Jesus, não vamos dar força para o mal. Não precisa mais claro do que isso, né, irmãos? Glória a Deus. Impedimentos para o exercício do ministério ou cargo, manifestando-se anormalidades físicas, psicológicas ou de ausências inevitáveis que dificultam o atendimento do ministério ou cargo que ocupam, aconselha-se que os irmãos disponibilizem o lugar para o bem comum da igreja. Caso renuncie, não será imputado culpa. Por que fala isso aqui nesse tópico, irmãos? Há muitos que têm o medo. Eu vou renunciar, foi Deus que me deu, vou estar enterrando o talento, jogando pelas costas. Não é, irmãos. Às vezes a pessoa não tem mais condições físicas, não tem mais condições facultativas, vamos falar bem em português claro, e não conseguem mais ter ali uma boa desenvoltura, tanto mental quanto física, e a obra de Deus começa a sofrer. Às vezes tem um outro servo de Deus que Deus quer colocar no lugar, mas não podemos, porque vai tirar a pessoa, ela está ali com o coração naquilo, e outro que está ali com a espada já afiadinha, todo prontinho, não pode chegar, porque aquele irmão não deixa o lugar, não deixa o cargo, não deixa. Então o que acontece? Fica ali entupindo o lugar, travando, segurando. Então vamos ser fiéis a Deus, mas também sinceros conosco mesmo, honestos, e dizer: Senhor, não tenho mais condições físicas, nem mental, nada posso mais contribuir. Aqui eu dou meu talento granjeado por esse tempo todo, e coloca, Senhor, na tua obra aquele que vai realmente ajudar ela a continuar. E Deus não imputa isso como transgressão e nem desobediência. Glória. Só tem mais uma carta aqui que nós vamos ler hoje, uma outra nós vamos ler outros dias. Lembrando a irmandade que isso também está no portal, mas boa coisa é fazer em comunhão. Há alguns que falam: será que precisa tudo isso? Se tem lá no portal, precisa, irmão. Porque aqui tudo que nós fizermos em nome do Senhor Jesus, reunido nos átrios do Senhor, com oração e comunhão, tem uma força que a irmandade mesmo já sabe. Glória a Deus. Então tá. Diz aqui nessa carta, irmãos, antes um pouquinho de ler, sinto de dar uma explanação, porque assim quando terminar não tem necessidade. É assim, irmãos, lá na parte que Deus fez nos cristãos primitivos, a semente do evangelho ela começou a ser disseminada quando a perseguição veio dentro de Jerusalém, dentro de Israel. E muitos discípulos do Senhor Jesus, cristãos primitivos, começaram a ir nas nações circunvizinhas. Então a graça de Deus se espalhou. Então houve ali as missões que Paulo fez, evangelizando, levando o evangelho aos gentios. Então isso dificultava. Hoje tem WhatsApp, tem e-mail, né? Mas naquele tempo não. O servo de Deus tinha que mandar carta. E muitas dessas cartas estão nas epístolas hoje aqui, na palavra de Deus, e Deus revela a palavra hoje por esses capítulos. E graças a Deus, Deus tem inspirado o ministério para fazer essas cartas para a querida irmandade. E nessas cartas, falando lá no Novo Testamento, quando Paulo mandava através de Timóteo, de Tito, de Marcos, que cooperavam com eles no Evangelho, ele dizia: essa carta deve ser lida em todas as igrejas. Tem epístola assim. Então essa daqui, irmãos, a irmandade presta bem atenção. Feliz da igreja que receber isso daqui. Nós todos, não só o ministério, mas a querida irmandade, tem uma responsabilidade diante de Deus que nós não fazemos ideia. Nossa responsabilidade é com a nossa salvação
e também transmitir isso nos nossos atos. Prestem atenção. A defesa do Evangelho de Jesus Cristo, o pecado da omissão, a cara irmandade, a instrução e o conhecimento sobre as bases da nossa fé e doutrina devem ser levados ao pleno conhecimento de toda a nossa irmandade. O conhecimento alcançado para a salvação e não transmitido constitui omissão. E omissão é pecado, que é também prevaricação, reprovada por Deus. Acerca destes, Isaías clamava dizendo, no capítulo 51, versos 10, todos os seus atalaias são cegos, nada sabem, andam adormecidos, estão deitados e amam o tosquenejar, ou cochilo. Também acerca da omissão, o mesmo ocorreu com Eli, que era o sacerdote em Siló, como está escrito em 1 Samuel, capítulo 3, versos 13. Porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. E a omissão do sacerdote causou grande mal ao povo de Israel. A corrupção do gênero humano é manifesta em todas as partes do mundo, tanto pela promiscuidade que há na vida de pessoas que são menos favorecidas, quanto pela luxúria e devassidão que há na vida de muitos abastados. Faltam nos discursos dos defensores do Evangelho esclarecimento sobre os motivos que causam o afastamento total de Deus e do Evangelho de Jesus Cristo, que há pelo avanço dos males em todas as direções contra os princípios de nossa fé, que são necessários à nossa salvação e dos demais pecadores. Não obstante aos males que deterioram a fé daqueles que querem se salvar, devemos vigiar para que não haja infiltração maligna de alguns partidos políticos que encobertamente trazem consigo fundamentos anticristãos e comunistas que a pessoa em sua simplicidade pode apoiar, tornando-se um opositor dos fundamentos da graça de Jesus Cristo, que já se ouvem abertamente propósitos que ferem os princípios cristãos e que de modo nenhum podemos apoiar. Há alguns que, dizendo-se crentes, apoiam a liberdade das práticas nocivas à vida espiritual preconizadas por certos partidos políticos que ferem aos princípios de nossa crença, fé e esperança de salvação. Dizemos isso porque há fortes tendência das pessoas em manifestarem suas preferências políticas e partidárias. Sempre fomos ensinados a cumprir nosso dever cívico como cidadãos que somos quanto ao nosso dever de votar. Porém, em candidatos que pertençam a partidos que não sejam contrários à nossa fé e doutrina. O que devemos observar é qual partido pertence determinado candidato que temos interesse em votar, pois é sabido que há alguns partidos que têm seus princípios contrários à existência de Deus e da nossa fé cristã. Quem possui conhecimento do perigo que há em relação aos dias em que vivemos e não ensina o seu próximo, comete o pecado da omissão. Pois em Tiago capítulo 3, verso 17 está escrito: aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Vossos irmãos em Cristo, Conselho dos Anciães mais antigo do Brasil. Por esse amém, cremos que a igreja entendeu. Glória a Deus. Já são 20 para as 9. A Irmandade está cansada? Quem dá glória não está cansado. Está cansado? Louvado seja Deus. Então, irmãos, tudo isso é muito necessário. Cada um guarde dentro do seu coração temor a Deus. E para terminar esta parte, guarda isso. Quando alguém está num país que ele já não se agrada mais, ainda que é a sua terra natal, o que ele faz? Ele começa a saber que naquele país, circunvizinho até longínquo,
a segurança funciona, a saúde funciona, a educação maravilhosa. E vai, o que ele pensa fazer? Mudar. Só que para ele, para esse país, o que ele tem que fazer? De preferência ele tem que falar a língua, tem que saber se portar lá dentro, tem que tirar um passaporte e um visto de permanência ou a dupla cidadania. Aí o que acontece? Tem os requisitos para ele estar lá. Falar a língua, tem que ter um certo valor na conta, fixar moradia, tudo isso. Senão ele não fica. Ele pode ser deportado. E muitos falam, será que não é muito exagero? Não. Para o país onde você vai, para a pátria onde você vai, você já tem que aqui aprender a falar a língua de lá. Você precisa ter os valores aqui, porque lá você não vai entrar vestido de qualquer jeito. E o Senhor fala, vale muito a pena. Aqui tudo funciona perfeitamente. Então luta. Aqui vocês nunca mais vão ter fome, nem sede, nem tristeza. Irmãos, está tão gostosa a comunhão. Então vamos lutar, irmandade. Vamos lutar. E vamos nos preparar para a pátria celestial. Deus já está cumprindo palavras, né, irmão Ronaldo? E Deus mandou há 2, 3 anos atrás. Nós estamos num funil apertado. E feliz daquele que absorve os ensinamentos, a palavra, as coisas de Deus. Porque vai vir um grande combate contra a igreja. Que a igreja não vai aceitar o que está fora da doutrina de Jesus Cristo. Mas vai ser a última grande tribulação que nós vamos passar. E a hora que nós menos percebemos, nós vamos escutar a quinta trombeta tocar. E essa voz, vinde benditos de meu Pai, possuir a herança. E você está preparado antes da fundação do mundo. Se a tua esperança estiver nisso, os tópicos não é pesado para você. Se você sabe um pouquinho da pátria que você vai habitar, esse tópico é leve para você. Glória a Deus mesmo. E o Senhor nos toma com a virtude e derramará hoje aqui, num dos dons que Deus vai derramar para essa irmandade hoje. Dom do temor a Deus, dom da obediência. Haverá hoje conversão aqui dentro do Jardim Ara e aonde chegar. Santo é o Senhor. Até alguém que está ouvindo através do link, o Senhor hoje quer derramar dons aqui. O dom da conversão. Vamos ficar em comunhão, Deus mandará a sua palavra. Deus seja louvado. Dois assuntinhos, irmãos, que a gente está esquecendo de passar. O irmão cooperador me lembrou. O batismo, que Deus dará a graça de atender na terça-feira. Será às 14 horas ali em Guarulhos, Parque das Nações. E sairá um ônibus aqui da porta do Jardim Ara.
a Irmandade procure, quem tem interesse, o nosso irmão Oswaldo, porteiro, que esse ônibus sairá 12:30, tá certo? E também, irmãos, Deus preparou mais um irmão para auxiliar no som dessa casa de oração. Então nós vamos pedir que ele venha à frente, nosso irmão Lucas Gonçalves Barbosa. Esse é o nosso irmão Lucas, que Deus prepara para auxiliar também no som dessa casa de oração. A obra de Deus vai crescendo, tem as necessidades que aparecem e o Senhor vai apontando aqueles que o Senhor faz destacar em alguma virtude, algum sinal, e logo prestando atenção na comunhão do ministério, o Senhor faz essas obras. Oremos por esse irmão e todos que têm cargos e ministério na obra de Deus, que possam fazer o melhor, que o irmão Lucas não vai fazer por irmão Isaac, nem por irmão Eus, irmão Bruno, que são do ministério da palavra, e quando Deus der a palavra também por irmão Gerson, ele vai fazer em pró da igreja ouvir a palavra de Deus. Então todo aquele que serve, ele serve a Deus, mas serve ao povo também. Então aquele que serve bem, ele é aprovado. Então Deus abençoe. Glória a Deus. Temos que só. Vamos orar pelo irmão e pela sua esposa também. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler, irmãos, a palavra que o Senhor traz está nos Salmos 42. Glória a Deus. Louvado seja. Diz o título deste Salmo 42. A alma anela por servir a Deus no seu templo. Lemos juntos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com a voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo. A oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Porque ando de nojo por causa da opressão do inimigo. Como com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Porque estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Glória a Deus. Coisa linda, irmãos, nós lermos os salmos na comunhão. Tem salmo que é uma oração, tem salmo que é uma testemunhança, um testemunho.
Tem salmo que é uma pregação, pois foram inspirados por Deus, muitos deles, quase que todos, pelo salmista Davi, mas a uns o Senhor também deu esse dom de salmodiar, e escreveram feitos de Deus, conselhos, outros falaram injustiça do Criador, outros da sua criação. Mas feliz daquele e daquela que está aqui nesta noite, o Senhor manda te dizer: eu quero te dar o dom de salmodiar. Não só esses que estão escritos na palavra de Deus, mas o Senhor te promete agora, no início da revelação desta palavra: eu vou fazer a tua alma salmodiar. Onde ela estiver gemendo, ela vai salmodiar um gemido. Onde ela estiver cantando, vai salmodiar um louvor. Ah, que coisa mais linda! Deus, por essa palavra, quer estreitar-se conosco. Ele quer que nós chegamos pertinho dele e ele também vai se encostar perto de nós. Feliz daquele que está aqui na comunhão, e o Senhor já vai ampliando a tua tenda, alargando os teus limites que o inimigo estava te oprimindo, porque o adversário ele é cruel, irmãos. O que ele quer fazer na vida do crente? Bendito é o Senhor, ele quer tirar os limites daquilo que é o nosso espaço que Deus colocou na nossa vida, e ele vendo que Deus está fazendo, formando, criando em nós as coisas celestiais, ele vem devagarzinho e camuflado, tirando as estacas, e aonde elas estavam alargadas, ele começa a vir, bendito é o Senhor, oprimindo, fechando os nossos limites. E na hora que isso começa a acontecer, nós não percebemos. Ele vem com uma vaidade, com uma mentira, com uma razão, com alguma coisa na nossa carne, e nós não percebemos. A nossa alma vai se sentindo acuada, vai se sentindo oprimida, e aquilo que Deus queria crescer em nós não consegue desenvolver, não porque ele não é Deus, nós não vigiando, o adversário foi tirando que as estacas que estavam firmes e vai fechando os nossos limites. Então a linguagem que era tão desenvolta, ela começa a ficar presa. O dom de evangelizar que existia já começa a travar na garganta. Um cântico que se cantava dentro de casa, e quem passava na rua dizia: essa mulher é crente, já não se ouve mais. Um instrumento que tocava, alguém que estava ali dentro de casa orando, quantas obras Deus traz em memória aqui agora. Glória ao Senhor, nós orando, alguém embriagado parava na nossa calçada, sentava ali, ficava ouvindo e chorava. Um dia vinha, batia ali e falava: eu passei aqui, vocês estavam cantando e orando, eu não chamei, mas eu senti uma coisa na minha alma. Eu quero perguntar: de que igreja vocês são? Glória ao Senhor. Mas as coisas do adversário, e ele que é um grande estrategista, o que ele faz nas suas estratégias? Bem devagar, ele tem as suas medidas. Um dia ele foi aferidor das medidas de Deus, e ele sabe trabalhar e calcular. Bendito é o Senhor, e como um grande engenheiro e um grande estrategista, ele vai oprimindo aos poucos a vida do crente, negociando. Põe isso que você precisa, abre mão disso, porque isso já é um exagero, e as coisas vai oprimindo, e a nossa alma lá dentro que queria voar e alargar os seus limites, a sua construção, começa a se abater, e o crente não percebe. A respiração é funda, mas o ar não chega, e alguém até pensa: será que eu estou tendo Covid? Não é, é a alma que é a vida, que geme, que clama. Bendito é o Senhor, como servo que anda pulando os montes e não vê a hora de encontrar uma água fresca para matar a sua sede, se renovar e continuar a sua jornada, mas não consegue, porque já existe uma prisão que lhe cerca e ele não consegue sair de dentro do cercado. Mas o salmista dizia: a minha alma clama, geme e suspira por ti, como
servo que clama pela corrente das águas vivas. E agora Deus não está falando com carne de ninguém, mas Ele está falando com a alma e com o espírito. Eu sou sim o teu Deus. O próprio inimigo te pergunta: onde é que está o teu Deus? E você disse que eu estou no céu, mas eu, pela minha onipresença, eu entro aí agora para quebrar as estacas de Satanás. Os limites que ele causou na tua vida não é esse. Eu amplio a tua tenda hoje. Eu tiro as estacas. Dou ordem agora ao anjo do norte, do sul, do leste ao oeste. Entra no quadrilátero da propriedade do meu servo e da minha serva. Tira as estacas onde o inimigo fincou e vai andando as passadas, na longitude e na latitude. Haja ampliação de Deus na tua tenda hoje. E bebe desta água. Bem fizeste tu quando entrastes aqui dentro, ficar em comunhão. Porque essa corrente de água viva está lavando a tua alma, está lavando as tuas vestes através dos ensinamentos. E o Senhor hoje manda te dizer: come, bebe, porque muito comprido é o teu caminho. Aonde a morte passou na tua casa por esses dias, Senhor Jesus, cobre-nos com teus. Junto da tristeza e da desgraça, vieram as três forças, parecia que ia romper tudo. Deus manda te dizer: na hora H, a minha mão parou na frente delas, e eu empurrei e disse: sai daqui, essa casa é minha. Glória a Jesus. Mas hoje o Senhor vai fazer um cercado diferente. Vou cercar a tua propriedade. Quando, irmão, um homem tem possibilidade, ele coloca cerca e cerca elétrica. Faz cerca viva e ainda depois coloca ali alguma coisa de segurança. Hoje o Senhor promete para essa igreja: eu vou cercar você com a minha proteção celestial. O mal não vai encostar. E o Senhor que sabe todas as coisas. O inimigo pode ser estrategista, mas a sabedoria, ela está com Deus. Deus é o Pai da sabedoria. Ele manda te dizer: eu vou colocar uma distância tão grande entre ti e teu adversário, que nem os dardos que ele lança chegará mais perto de ti. Eu sei calcular a força que ele tem e sei calcular a distância onde ele atinge. Em nome de Jesus Cristo. Comunhão, porque Deus está largando o arco de fogo em volta da igreja. Glória ao Senhor Jesus. Tem coisa que vinha e você sentia até no teu corpo, no teu sono. Glória ao Senhor, na tua vida material. Sentias os reflexos e a tua alma suspirava, gemendo: me socorre, Senhor, tem misericórdia de mim. O Senhor hoje manda te dizer: eu estou alargando agora. Não existe mais uma aproximação do mal sobre a tua casa, sobre a tua geração, sobre a tua vida espiritual e material. Seja feito um arco de fogo maior. Glória ao Senhor Jesus. Chega de reflexo no teu corpo, na tua saúde, na tua mente. Irmãos, e a palavra e a revelação não vou segurar. Até uma dor que te cutuca de dia e de noite, ela recebe agora uma ordem da fala de Deus que sopra nesse instrumento: sai daí, deixa esse corpo em paz. Deus está cumprindo o que pedimos na oração pelo Espírito Santo. Haja paz, haja alegria e haja saúde no espírito, na alma e no corpo também. Glória a Jesus. E aqui, irmãos, ele dizia assim: oh meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, porquanto lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Irmão, feliz daquele e daquela, não dá tempo de nós entrarmos
nesses detalhes, mas eram feitos de Deus, livramentos, coisas que Deus fez o povo de Deus vencer, atravessar, criou caminho aonde não tinha. Feliz daquele e daquela agora que por essa palavra você olha para a tua vida e fala: Senhor, eu estou passando por isso, mas olha o que o Senhor fez para mim lá atrás. Olha o que o Senhor fez na vida do meu filho, da minha filha. Olha aquela prova que eu achei que não ia conseguir atravessar e o Senhor me tirou do outro lado. Está dando glória, irmão, irmã? Te diz o Senhor: eu fui contigo lá, sou contigo hoje e serei contigo até a consumação dos séculos. Serei contigo todos os dias da tua vida. E nesse abatimento, aleluia, entrava também uma confiança. E ele mesmo dizia: contudo o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Ah, que coisa linda que Deus está me revelando aqui. E manda pregar para essa igreja: você tem fé, mas eu quero aumentar a confiança dentro do teu coração. Quem tem a fé, com a confiança, a sua fé não se abala. Aleluia. Tem coisa querendo fazer você desconfiar do operar de Deus. Será que isso Deus vai fazer para mim? Hoje cai por terra a desconfiança. Receba pelo poder da palavra confiança em Deus. Você vai cantar de noite, vai lutar de dia, vai vencer, e à noite você vai cantar vitória. Você crê? Vai passar todo esse feriado prolongado, mas na quarta-feira Deus manda te dizer: já uma grande vitória vai romper antes da meio-dia. Aleluia, à noite você vai cantar. Tu vai terminar 2021 esmagando espírito na sola do teu pé e transpassando com a tua espada. O Senhor manda pregar na revelação de Deus. Tem graduado que começa a cair, tem espírito que Deus vai dar na tua mão e você vai transpassar. Vencerás em nome do Senhor dos Exércitos. E toda praga e moléstia que entrou no meio da tua família, de reclamação, de falatório, hoje Deus te unge para mandar aqueles demônios calar. Mas é meu pai, é minha mãe, é alguém que tem ministério, não interessa. Sai daqui hoje com vida para levar vida, onde o espírito da bagunça está fazendo algazarra. Aleluia. A partir de hoje, aonde a fala maligna queria manifestar, você tomado por Deus vai dizer: vamos falar da palavra, vamos falar do testemunho. A alma perturbada pelaquilo que ouve está oprimida. Receba a autoridade de Deus para mandar os espíritos calar. Tem festa aí, tem glória aí, tem virtude aí, vai aumentar. Alaia Jesus. Espírito de miséria que faz os crentes perder tempo e faz os crentes ficar oprimidos com as más notícias, com falatório e fofoca. Chegou o dia de você ir embora. Eu saco a minha espada, a igreja vem comigo. Você vai fugir por 7 caminhos da nossa casa. Glória a Deus, dá glória a Deus mesmo que é vitória na vida da igreja. Espírito de mexerico vai embora e haverá cântico e vitória. Glória ao Senhor. E se tinha alguém aqui que era mensageiro de má notícia, hoje nessa última oração o Senhor prometeu de derramar dons. Ele vai derramar o dom da conversão e você não vai ser mais mexeriqueiro, você vai ser portador de boas novas. Como mudou? Como fala diferente? Só conta testemunho, só fala da palavra, só fala dos hinos. Hoje tem conversão no Iara. Você acertou de vir aqui? Dá glória a Deus. Irmão, é palavra de vida eterna. E a igreja não espere outras coisas não, que nós estamos entrando num funil aí muito apertado. Aqui é lugar da alma se alegrar. Tá contente, carne? E alma, você tá contente, alma? Hoje é o dia que a alma tem que cantar. E para encerrar,
Olha aqui que falava: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Senhor da glória, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Irmão, começar dizendo que está num estado que muitos podem pensar: mas o servo gosta da coisa. Não é que gosta, era necessidade. Um servo, irmãos, ele salta montes, outeiros. Muitos chamam ele de animal montês, porque ele passa pelas montanhas, pelos valados, e vem vindo, e vem rompendo. Tem animal que ele pula de um monte para o outro, mas isso é um desgaste. E quando ele começa a se desidratar, vai perdendo a força. Então não é que ele gosta de ver as coisas, ele clamava, ele queria beber, ele precisava matar a sede. Se você entrar diante da casa, dentro da casa de Deus, diante da face de Deus, entrar aqui, ficar olhando para o relógio, não vê a hora que termina. Será que hoje vai 9h30? Será que hoje passa um pouco mais? Leitura de tópico. Será que vai ler todas as cartas? Será que isso? Será que aquilo? Você não mata a tua sede, homem. Você não mata a tua sede, mulher. Mas se você está aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Não deixa esse irmão olhar para o relógio. Manda mais um pouquinho. Aleluia. Senhor, parece que vai encerrar a palavra. Não deixa encerrar. Mais um pouquinho, Senhor. Por causa de ti, homem. Alargou um pouquinho mais. Aleluia. Deus visita agora essa irmandade com renovo espiritual. E você que não vem para beber da água, fica reclamando do culto. Você está morrendo de sede e não está percebendo. Mas em nome do Senhor Jesus, bebe dessa água. Sai daqui pulando em cima do teu adversário e dizendo: sai do meu caminho que eu não tenho nada contigo. Irmão, tem prova que é a gente que tem que passar, não adianta. Quer ver uma coisa? O Senhor Jesus, na hora mais difícil, o que foi que ele clamou? Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, sem que eu tenha que o beber. Mas todavia não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Glória a Deus mesmo. O Senhor manda te falar: tudo que você passou e tudo que você tem que passar, é você que vai ter que saltar essas montanhas. Mas dá uma olhadinha lá para trás. O que eu já fiz na tua vida? Os montes que você já saltou. Glória a Jesus. O Senhor manda te dizer: alma abatida, levanta-te na presença de Deus por esta palavra nesta noite, e sai daqui saltando como um bezerro no cevadouro. Sai saltando como as cervas do campo, como as gazelas, como os cervos que vão saltando e vão pulando os obstáculos. Coisa que você achava que não ia vencer, esse ano ainda tem vitória na tua casa. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, olha o que o Senhor manda dizer para a igreja: tem coisas que está dentro de ti que estava te oprimindo, espinhos malignos, hemorragia espiritual. Mas o que aconteceu com uma mulher que ouvia falar do Senhor Jesus? Eu já gastei tudo que eu tinha de dinheiro com os médicos, não tenho mais como pagar tratamento nenhum, mas se ele passar por aqui, eu vou aonde ele estiver. Aleluia, eu vou tocar na orla do seu vestido e eu tenho certeza que eu vou ser curada. Aleluia. Quem tem hemorragia não anda direito, a vista escurece, as forças vão se acabando todas. Glória ao Senhor. E o que ela quis dizer na orla do vestido? Olha, irmão, é o que está embaixo, não é na gola. Bendito é o Senhor. Que ela queria dizer: eu vou me arrastar, mas mesmo lá no chão eu toco na orla do vestido dele. E nessa última oração
oração, o Senhor vai passar aqui em espírito. Se você conseguir tocar na orla do Senhor, essa fraqueza espiritual vai embora da tua vida. Essa Senhor Jesus, cobre-nos com teu sangue. Essa moléstia no teu corpo que é obra de feitiçaria, num doce de abóbora que você comeu, vai embora hoje da tua vida. Aleluia, que comunhão gloriosa. O fogo de Deus está aqui. E quem tocar na orla do vestido do Senhor, o Senhor enrola a tua língua, te dá uma espada para expulsar e transpassar os espíritos. Você crê nisso aqui? O Senhor já vai passar aí. Toca nele e vai sair virtude. E tua alma que estava abatida vai sair daqui cantando vitória, preparada para continuar a jornada e entrar na pátria celestial, ver a face de Deus como ela é e ser um verdadeiro cidadão do céu. Deus seja louvado. Por um dos servos aqui, Deus dará a oração do agradecimento, e nós vamos ficar uns 3 minutinhos depois que Deus der a oração para o servo de Deus, ajoelhado buscando os dons. A Irmandade está na comunhão disso? Quer receber? Glória. Então agradeçamos a Deus em oração. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Lamai ali, 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 ala. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Lamai ali, ala. Glória a Deus. Alamai ali, 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 ali. Tiana Shandayo, ala, 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 ala. Aliança com Cristo. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Lamai ali, ala. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória ao Senhor. Senhor Deus e Pai que estás no céu, graças te damos pela obra de conversão e de salvação que tu tem feito na nossa vida. Graças te damos, Senhor, pela força de